E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos terminar aqui nossa aula de terceirização. Quem está no roteirinho comigo, por favor, acompanhe. Nós estamos um pouquinho antes do tópico 6.3. Eu acabei não falando com vocês no último vídeo sobre extensão da responsabilidade em diante, ok? Então, só para fazer um breve resumo de tudo que nós vimos até aqui. Nós falamos sobre a terceirização, dissemos qual é a lógica da terceirização, ou seja, você vai ter a empresa menos preocupada com as suas atividades meio para poder dar toda a atenção para as suas atividades fim, de modo que as atividades fim sejam melhor aproveitadas, melhor desempenhadas, e aí essa empresa vai poder ter mais lucro e, enfim, e inclusive toda fazer toda aquela situação que nós já conversamos sobre ter mais lucro, gerar mais emprego, mais impostos e tudo mais, ok? E aí nós comentamos que essa visão da terceirização ela é desenvolvida com a evolução das revoluções industriais, né? Principalmente a partir do momento em que o toyotismo ganha força. E comentamos também que a gente, no Brasil, a gente teve uma jurisprudência que foi evoluindo, foi se aperfeiçoando, na falta de lei, inclusive, porque até 2017 nós só tínhamos basicamente duas leis que falavam sobre terceirização, e ainda assim são duas leis que nem falam da terceirização de forma geral, e sim bem específicas, né? Que é a lei do temporário e a lei do vigilante, que nós comentamos, né? Uma de 74, a outra de 83. E aí nós comentamos que nessa evolução jurisprudencial, nós chegamos, a partir dela, ao conteúdo da súmula 331. Essa súmula 331, que é a súmula estudada neste roteiro e que trouxe para a gente a ideia de que é lícita a terceirização das atividades meio e ilícita a terceirização das atividades fim, porque seria uma fraude ao próprio objetivo da terceirização, certo? Daí nós trouxemos a ideia de que a atividade meio, para ser considerada ilícita, seria aquela terceirização em que o empregador, na verdade o tomador de serviço, se portasse como um verdadeiro empregador, ou seja, pessoalidade e subordinação diretas com o tomador de serviço, geraria uma ilegalidade na terceirização, mesmo que em atividade meio. Ao passo que falamos também que as terceirizações de atividade fim são ilícitas, porém, se for na situação de temporário, da lei dos temporários, nós temos a possibilidade de fazer esse tipo de terceirização. Daí eu até falei para vocês escreverem isso numa tabelinha. Nós fizemos uma tabelinha, e nessa tabelinha nós falamos quais são as consideradas lícitas, quais são as consideradas ilícitas, quais as consequências da licitude, quais as consequências da ilicitude. Depois nós viemos a dizer quais as consequências também com relação à administração pública, direta e indireta, ok? E aí a gente percebeu que para os particulares, a terceirização ela vai ter aquele efeito quando ela for ilícita, vai ter o efeito de que o verdadeiro empregador vai passar a ser o tomador de serviços e não a empresa interposta, né? Responsabilização direta do tomador de serviços. Ao passo que, se for lícita, o verdadeiro empregador permanece sendo a empresa interposta. Mas se ela não pagar, o tomador de serviços vai ser responsável pelo pagamento. Óbvio que depois ele pode entrar com uma ação de regresso e cobrar isso da empresa interposta lá no juízo comum. Mas no juízo trabalhista, o verdadeiro responsável é a empresa interposta, porém, subsidiariamente, será responsável também o tomador de serviço. Beleza? Foi assim que a gente terminou a aula passada, comentando da questão da administração pública, ADC número 16, da responsabilização da administração pública quando há omissão na fiscalização. E hoje nós vamos finalizar, porque ficou faltando um último item nessa súmula, que é o item 6. Tá? Para falar desse item 6, eu gostaria de comentar com vocês o seguinte. Esse item 6, ele está falando, obviamente, das terceirizações lícitas. Tá?
e da terceirização na administração pública. Por quê? Porque quando houver terceirização da administração pública e que nós tenhamos a responsabilização da administração pública, essa responsabilização sempre será subsidiária, não pode ser direta porque não tem concurso. A gente já falou isso quando disse a consequência do item 2 da súmula. Certo? Então, o que acontece? Essa responsabilização subsidiária, ela vai ter limites. Que limites? Por exemplo, quem é o verdadeiro empregador? É a empresa interposta, certo? Então, vamos imaginar que eu sou uma empresa de vigilância que faço 3 contratos. Tem um funcionário meu que chama, sei lá, José. Eu sou empresa interposta que sou empregador do José. Eu contrato o José e falo o seguinte: José, eu sou uma empresa de vigilância e vou fornecer o seu serviço para o Banco do Brasil e para o Banco do Banestes. Tá? Você vai ficar primeiro 2 anos no Banco do Brasil, depois 2 anos no Banestes. Quer dizer, de 2015 a 2017 você vai ficar no Banco do Brasil, 2017 a 2019 no Banestes. Daí a gente tem o seguinte: supondo, né, que o Banco do Brasil e o Banco do Banestes não tenham fiscalizado corretamente a minha prestação de serviço, eles vão acabar sendo responsabilizados subsidiariamente por os pagamentos dos direitos do José. Né? Eu, como empresa interposta, vou ser a pessoa realmente responsável pelo pagamento, e o Banco do Brasil e o Banestes, por não terem me fiscalizado, vão responder junto comigo, de maneira subsidiária. Se eu não pagar, eles pagam. Beleza? Porém, o José trabalhou para o Banestes só de 2015 até 2017. E o José trabalhou para o Banco do Brasil só de 2017 a 2019. Então, o que acontece? É cada um no seu quadrado. Eu, empresa de vigilância, verdadeiro empregador, respondo por 2015 a 2019. Mas o Banestes só responde no tempo que o trabalhador trabalhou para ele. Porque o Banestes não é o verdadeiro empregador. Certo? Então, o Banestes ele não vai responder nesse período que é prestado para o Banco do Brasil. Ele vai responder só no período dele, 15 a 17. O Banco do Brasil da mesma forma. Ele não vai responder sobre nenhuma verba de 15 a 17, porque José só trabalhou para ele de 17 a 19. Beleza? Então é meio que cada um no seu quadrado. Agora, se eu estiver falando sobre essa responsabilização de 15 a 17, 17 a 19, nós tínhamos uma ideia que foi trazida pelas empresas, uma ideia de uma tese que eu acho até curiosa, porque ela tem um certo sentido, embora seja uma forçação de barra, que é o seguinte: se você vai lá no artigo 5º da Constituição, está escrito o seguinte, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio. Quando a gente vê esse inciso do artigo 5º dizendo que nenhuma pena vai passar da pessoa do condenado, a gente tem duas questões. Primeiro, a ideia desse inciso, obviamente, não tem nada a ver com direito do trabalho, é direito criminal. Beleza? E seus reflexos, lógico, na questão patrimonial, mas é criminal, isso é penal. Tá? Segundo, quando ele diz pena não vai passar do condenado, ele está falando sobre pena de prisão, detenção, e não pena pecuniária. Tanto é que ele fala que a pena pecuniária pode ser transferida para os sucessores. Quer dizer, se você tiver uma penalidade, que seja de multa, de indenização, isso daí é transmissível. O que não é transmissível é penalidade, por exemplo, de detenção, né? Enfim, ou até mesmo reclusão. Mas o que acontece? Com base nesse inciso, alguns defensores dos empresários falaram o seguinte: tudo bem, eu sou responsável subsidiariamente pelas responsabilidades do empregador, que é a empresa interposta. E eu, tomador de serviço, vou responder em conjunto. Caso o empregador não pague, eu tenho que pagar. Tá ok. Porém,
eu vou pagar apenas as verbas salariais. Aquilo que for indenização ou multa, eu não quero pagar, porque indenização ou multa é penalidade. E o artigo 5º da Constituição diz que a pena não passa da pessoa do ofensor. Bom, o TST riu e falou o seguinte: nada disso. Né? Por quê? Porque a pena que não passa da pessoa do ofensor é a penalidade de reclusão, detenção, a pena de bens, de valores, não tem nada a ver. E aí foi criado esse item 6 para extirpar qualquer tipo de dúvida com relação ao tema. Vejam o item 6 da súmula 331. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação, referentes ao período da prestação laboral. Quer dizer, você, como tomador, vai responder por todas as verbas, inclusive indenizações, qualquer verba que tiver sendo devida pelo empregador, naquele período que esse trabalhador trabalhou para você também. Tá? Então, naquele exemplo que eu acabei de dar, eu, Osório, empresa de vigilância, respondo por 2015 a 2019 por completo. Já o Banco do Brasil e o Banco do Banestes vão responder apenas no período em que esse trabalhador prestou o serviço diretamente para eles. Porém, nesse período, eles vão responder por qualquer verba, seja ela remuneratória ou indenizatória. Beleza? Então é isso. Assim a gente finaliza o estudo da súmula 331 e assim a gente finaliza a nossa evolução legislativa até 2017. Por que até 2017? Porque em 2017, né, foi criada uma lei e essa lei acrescentou alguns artigos na lei dos temporários. Beleza? A lei dos temporários é aquela lei 6.019 de 1974. Essa lei de 2017, que acrescentou alguns artigos na lei dos temporários, ela, na verdade, apesar de a lei ser dos temporários, ou seja, uma lei específica, essa lei acabou trazendo questões genéricas, gerais, de terceirização e incluiu essas questões nessa lei. Não é uma coisa comum no Brasil. No Brasil, quando você quer fazer uma lei para falar de um tema, você cria a lei sobre o tema. Eu quero falar dos empregados rurais, lei dos empregados rurais. Quero falar dos vigilantes, lei dos vigilantes. Eu quero falar sobre os domésticos. Temos a lei complementar dos domésticos, não é isso? Então, assim, a princípio, quando a gente fosse ter uma lei de terceirização mesmo de fato, normalmente o correto seria o quê? O correto não, né? O usual seria o quê? Seria a gente ter uma lei da terceirização. Porém, né, como eu já disse para vocês, a primeira lei no Brasil que falou sobre terceirização, ainda que de forma indireta, em caso específico, foi a lei dos temporários. Então, assim, ela tem uma importância histórica muito grande. E aí, para fazer vamos dizer assim, prestar uma homenagem para essa lei, a lei de 2017 que modificou, que na verdade pela primeira vez de fato regulamentou a terceirização de uma forma geral no Brasil, ela não foi criada como uma lei da terceirização, e sim como uma lei que acrescentou artigos na lei dos temporários. Mas o que isso quer dizer, Osório? Não quer dizer nada. Acontece que agora a lei dos temporários não tem mais apenas assuntos referentes aos trabalhadores temporários, mas sim assuntos referentes a todos os trabalhadores brasileiros. Ela passou de uma lei totalmente específica a uma lei em parte específica, em parte geral. Por quê? Porque na parte que foi acrescentada em 2017, essa parte vale para todos os trabalhadores e não só para os temporários. Beleza? Estou falando aí especialmente dos artigos que foram acrescentados, né, com letrinhas nessa lei. Né? Nós tivemos aqui o artigo 4A, 4B, 4C, 5A, 5C, 5D, enfim, 5B, enfim. Todos esses artigos letrinhas que foram acrescentados na Lei 6.019/74 são artigos que vão falar de uma forma geral sobre a terceirização e, portanto, todos os trabalhadores vão ter que observar. E aqui eu trouxe para vocês uma primeira curiosidade, que é a seguinte. Desde sempre, desde 74, o artigo 12 da Lei dos Temporários, ele sempre existiu junto com a Lei dos Temporários, ele é original e sempre existiu uma previsão que é a seguinte: se eu estou terceirizando um serviço, né, na modalidade do contrato temporário, a gente já sabe que o temporário é o quê? É acréscimo extraordinário de serviços, né, que agora é demanda complementar de serviço,
ou então a substituição transitória de pessoal permanente. Então imaginem o seguinte, estou para substituir o gerente do meu banco e esse gerente ganha 10 mil. Eu contrato um trabalhador temporário para ficar no lugar desse gerente. Qual o salário desse trabalhador temporário? Bom, ele é empregado de quem? Do banco? Não, ele é empregado da empresa de trabalho temporário. Então ele tem um salário X, vamos supor que ele ganhe 6 mil. Quando ele substitui o gerente do banco que ganha 10, para a lei dos temporários, ele tem que ganhar 10 também, enquanto ele estiver ali naquela condição. Por quê? Porque tem um funcionário no banco que ganha isso e faz essas mesmas coisas. Então, por uma questão de isonomia, ele tem que ganhar a mesma coisa. Imaginem vocês, por exemplo, o seguinte, eu sou um ente público, eu sou um Tribunal Regional do Trabalho e eu tenho os meus analistas de segurança, né, em técnicos em segurança. Daí, eu tenho, sei lá, tenho 10, mas eu preciso de 20. Então, eu vou contratar como temporário outros... temporário não, perdão, esse exemplo eu vou dar daqui a pouco. Mas enfim, eu tenho uma loja de roupas. Nessa loja de roupas eu cheguei no Natal. Eu vou precisar de mais gente para ser vendedor. Então eu contrato temporários para serem vendedores. Quanto ganha o meu vendedor? 3 mil? Beleza, então os temporários que estiverem ali acrescentando serviço enquanto for o período de Natal, eles têm que ganhar também 3 mil. É uma ideia de isonomia. Então vamos ao artigo 12A da Lei 6.019 de 74. Um artigo, como eu disse, de redação desde o início dessa lei, né, de redação original, que ainda não foi modificada até hoje. Ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes direitos. A. Remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora ou cliente, calculados à base horária garantida, em qualquer hipótese, a percepção do salário mínimo regional. Então, percebam, para esse artigo 12, se eu estou terceirizando um serviço, só que eu já tenho esse serviço na empresa tomadora, essa pessoa que está trabalhando ali naquele serviço vai ter que ganhar a mesma coisa que o empregado da tomadora, por uma questão de isonomia, já que eles estão fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma função. Isso daí é um artigo, como eu disse para vocês, essa é uma regra que vale para os temporários. Porém, o TST ele já interpretou essa regra de forma genérica. Tanto é que ele criou essa orientação jurisprudencial número 383 que eu coloquei para vocês. Agora sim, vamos àquele exemplo que eu comecei, mas não terminei. Imagine, eu sou o Tribunal Regional do Trabalho. Eu tenho os meus técnicos em segurança do trabalho, vamos supor que eles ganhem 7 mil reais. Eu preciso de mais 10, eu só tenho 10, eu preciso de mais 10. Vou contratar esses outros 10. Posso pagar para esses outros 10 menos do que 7 mil? Em tese, não tinha nada na lei que determinasse que eu teria que pagar igual. Mas o TST entendia que, por uma questão de analogia e de isonomia, por conta desse artigo 12 da Lei dos Temporários, a gente deveria pagar a mesma coisa para essas 10 pessoas que eu estou contratando a mais, ainda que terceirizados. Então vejam essa orientação. A contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego com o ente da administração pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador de serviço, desde que presente igualdade de funções, aplicação analógica do artigo 12A da Lei 6.019. Beleza? Então o TST ele sempre entendeu, e aqui o exemplo, eu estou dizendo para vocês aqui uma orientação com relação à administração pública, mas ele sempre entendeu para qualquer caso, mesmo que particular. Se eu estou contratando um terceirizado para trabalhar na minha empresa e eu tenho algum funcionário que faz a mesma coisa que esse terceirizado, enquanto ele estiver naquela função, ele tem que ganhar a mesma coisa que o meu funcionário ganha, por uma questão de isonomia. Beleza? Porém, isso sempre foi entendimento do TST. Porém, com a alteração que a gente teve legislativa em 2017, nós tivemos algumas situações muito, vamos dizer assim, eu entendo que são bizarras, mas vamos dizer interessantes, para não falar coisa pior. O que houve? Em 2017, a primeira coisa que todo mundo já deve se lembrar que aconteceu com relação à terceirização foi as terceirizações de atividade fim foram consideradas legais, lícitas. Isso a gente pode perceber aqui com a inclusão
dos artigos 4º e letrinhas, né? 4º letrinhas aqui na Lei 6.019, o artigo 4º-A fala: considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com sua execução. Então percebam que o artigo 4º-A ele já deixa claro para a gente que no Brasil é possível terceirizar a atividade principal, ou seja, atividade fim. Beleza? O que é uma excrescência, porque, como nós vimos, não faz sentido nenhum. Isso é uma fraude institucionalizada. Porque pelo toyotismo, para que a gente tem terceirização? Para a gente terceirizar o que é meio e poder dar atenção para a atividade fim. Agora, a partir do momento que eu estou terceirizando a atividade fim, eu não estou dando atenção para nada. Então, toda a parte boa da terceirização que a gente falou lá no início do primeiro vídeo cai por terra, porque a gente só vai continuar com as ruins, que é salários menores, menos segurança e por aí vai. Beleza? Então, realmente é uma alteração legislativa extremamente discutível, inclusive tão discutível que tentaram dizer que é inconstitucional. Na minha visão mas o STF, na mesma visão política de quem incluiu isso na lei, né, do Congresso, o STF acabou dando o seu aval e disse que é constitucional e vamos seguir assim mesmo, na fraude institucionalizada. Certo? Então, hoje, com a mudança legislativa de 2017, ainda que a mudança tenha sido na lei dos temporários, como eu disse para vocês, é uma mudança geral. Toda e qualquer terceirização hoje no Brasil é lícita para os particulares. Né? Na administração pública é um pouco diferente, porque a gente tem a princípio do concurso público. Mas para os particulares, toda terceirização é legal. Tá? Inclusive as da atividade fim. Só vai continuar sendo ilegal as terceirizações que claramente fraudarem a ideia da terceirização de ser a empresa interposta o verdadeiro empregador. Como assim, Osório? Por exemplo, se eu estou diante de uma terceirização de atividade meio ou fim, tanto faz, mas eu percebo que o empregado está tendo subordinação direta com o tomador de serviço, então isso é uma fraude. Então o que vai acontecer? Essa terceirização é ilícita. Tá? Agora, se eu estou terceirizando a atividade fim, porém, na terceirização da atividade fim, a subordinação, a pessoalidade, elas ficam apenas com a empresa interposta, então é lícito, está valendo. Tá? Então aquela tabelinha que a gente montou, como eu disse para vocês, é uma tabelinha para antes de 2017. Depois de 2017, nós tivemos uma pequena mudança, que na verdade tem uma consequência gigante, que é agora as atividades fim podem ser terceirizadas. Tá? Então hoje, se a gente analisar bem a súmula 331, ela vai ficar intacta. A única coisa que vai mudar nela é o item 1. Por quê? Porque o item 1 fala que se você contratar atividade fim, isso é ilícito. Não mudou nada com relação às outras questões, tanto é que a responsabilidade ela é subsidiária, tá? Ela continua sendo assim, mas a ideia é que antes a gente não podia terceirizar a atividade fim e agora a gente pode. Tá? Bom, outra questão interessante a gente pode constatar com relação àquela ideia do artigo 12, que a gente acabou de falar, da orientação 383. Por quê? Da questão da isonomia. Porque é o seguinte, como eu disse para vocês, antes dessa mudança legislativa, quando a gente tinha uma terceirização, e nessa terceirização a gente tinha a seguinte situação: eu, tomador de serviço, tenho um empregado. Estou terceirizando esse serviço porque eu preciso de mais. Ainda que não seja temporário, né? Se eu contratasse alguém para fazer esse mesmo serviço, esse alguém, mesmo terceirizado, teria que ganhar a mesma coisa, não é isso? Então, hoje não precisa mais. Olha o que está dizendo aqui o artigo 4º-C, no seu parágrafo 1º. Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, ou seja, se quiserem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos nesse artigo. Quer dizer, para a lei agora, você só vai ser obrigado a pagar a mesma coisa para o empregado da empresa interposta
a mesma coisa que você paga para o seu empregado, só se vocês dois quiserem. E aí eu te pergunto, quem vai ser o empresário que vai querer pagar igual? Quem vai ser o empresário que vai querer pagar mais dinheiro para o terceirizado? Bom, pode existir? Pode existir. Não acredito que vai existir, mas pode, né? Enfim, o que mostra para a gente como que essa alteração legislativa, ela, de certa forma, ela é abusiva em relação à proteção do direito trabalhista, né? Mas, hoje, a gente não tem mais a possibilidade de fazer interpretação analógica desse artigo 12A. O artigo 12A continua existindo? Continua existindo. Tá? O que traz uma questão muito mais interessante, muito mais louca. Por quê? Porque se for terceirização de temporário, a gente tem isonomia. Se não for temporário, não tem isonomia. Vai depender se as empresas vão querer ou não ter isonomia. É muito bizarro, né? Mas é o que está valendo. Beleza? Outra situação é a seguinte. Quando o Congresso trouxe a ideia de que pode ser terceirizada a atividade fim, é óbvio que eles pensaram que todas as empresas iam querer fazer o quê? Mandar todo mundo embora e contratar todo mundo de novo como terceirizado. Por quê? Porque fica muito mais barato. Você vai pagar salários infinitamente menores. Então, para tentar evitar que virasse bagunça, eles criaram uma cláusulazinha de barreira, uma quarentena, vamos falar a expressão já que está na moda, de 18 meses, que está prevista tanto nos artigos no artigo 5º-C quanto no artigo 5º-D. Tá? Então vejam só como que funciona essa barreira. Não pode figurar como contratada, quer dizer, a empresa interposta, não pode ser empresa interposta, nos termos do artigo 4º-A, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado serviços a contratante, na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Quer dizer, o que ele está querendo dizer? Você não pode mandar a galera embora e contratar de novo. Para você fazer isso, você tem que esperar 18 meses. E aí o artigo 5º-D segue a mesma linha. Empregado que for demitido não poderá prestar serviço para a mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviço antes do decurso do prazo de 18 meses, contados a partir da demissão do empregado. Certo? Esses dois artigos são uma tentativa de frear qualquer ímpeto das empresas de mandar a galera embora para poder contratar de novo. Tudo bem? Temos a exceção aí que se a pessoa estiver aposentada não tem problema, até porque ela já vai ter garantido aí o seu dinheiro da aposentadoria, então não vai ter tanto problema assim, ok? Mas, de fato, o que houve a partir de 2017 para cá foi uma violação histórica do Instituto da Terceirização, na minha opinião. Você tem uma ideia de instituto de evolução, né, na industrial e, de repente, você faz cair por terra toda a parte boa da terceirização. A terceirização em si já não é tão boa assim. Ela é muito boa de um ponto de vista de que você vai dar todo o apoio, todo o suporte para a atividade fim. Mas a partir do momento que você pode terceirizar a própria atividade fim, cai por terra toda a ideia que faz a terceirização de alguma maneira ser boa. Porque você vai continuar tendo produtos inferiores, serviços inferiores, porém, agora com a situação de ter também salários inferiores, condições inferiores para os seus empregados. Existem até umas garantias, eu coloquei aí para vocês até no roteiro, mas são garantias porcas, muito pequenas sobre a terceirização, né, em relação ao que a súmula do TST já tinha. Aliás, eu já tinha até falado para vocês, muita gente discorda até mesmo dessa própria súmula. Muita gente achava que a terceirização não poderia acontecer em hipótese alguma. Eu nem sou desse pensamento. A minha ideia, a terceirização é até boa, se ela for feita de forma, vamos dizer assim, historicamente correta. Quer dizer, vou terceirizar a atividade meio para poder dar atenção à atividade fim. Mas, pelo visto, não é esse o caso do Congresso. O Congresso admite a terceirização de serviço de qualquer prestação, seja ela meio ou fim. Beleza? Com isso, nós encerramos essa aula sobre terceirização e fica aqui nosso último conteúdo para a prova. Então, um grande abraço para vocês e boa prova. Valeu, galera!